Olá! Como é bom voltarmos ao nosso O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Estamos chegando ao final deste maravilhoso livro, Entre a Terra e o Céu. Você pode acompanhar todos os capítulos anteriores em nossos sites. Você poderá buscar todos os livros anteriores que já foram também lidos e comentados. Além disso, você ainda pode ajudar mais pessoas enviando os links, falando do nosso programa, porque isto para muita gente ainda não é conhecido. Essa dificuldade de ler as obras muitas vezes pode ser vencida se ela acompanha e percebe como tem riquezas muito bem escondidas. Então, pega o seu livro Entre a Terra e o Céu, que nós estamos hoje lendo o capítulo 38, e vamos acompanhar o que André Luiz nos está ensinando. Vamos lá? O título do capítulo é Casamento Feliz. Por fim, casamento feliz. Vamos ver o texto? Vamos a ele. A tempestade de sentimentos no grupo de almas sob nossa observação diminuiu, amainou pouco a pouco. Júlio, lembram do Júlio, né? O garotinho, que já tinha desencarnado 2 vezes. Júlio, que estava na vida espiritual, aguardava, sem sofrimento, a ocasião oportuna de regresso ao campo físico, de tomar um novo corpo. Exulmira, sob a influência benéfica de Antonina, renovara-se para a alegria de viver. Mário Silva, transformado pela orientação da jovem viúva Antonina, afeiçoara-se a ela profundamente, habituando-se ao convívio da família. Sólida amizade se fizera entre as personagens de nossa história. Todas as semanas se visitavam com um intraduzível contentamento para a Evelina, aquela moça. Lembram da Evelina? É aquela que, logo no começo do livro, faz uma oração chamada oração refratada. É a filha da Odila com o Amaro. Evelina, já jovem, já quase adulta, está muito contente, uma vez que ela, como diz André no texto, havia se convertido em uma pupila de Antonina. Uma jovem que acompanha a Antonina em tudo que ela fala, observa seus exemplos. Tão grande era a afinidade que lhe caracterizava as predileções e as tendências. O templo doméstico de Amaro, a casa do Amaro, havia se transfigurado. O otimismo infiltrara-se ali, consolidando moradia nos corações. Passeios de domingo começavam a surgir e Silva, agora unido a todos, o enfermeiro Mário Silva, parecia voltar à juventude nascente. A camaradagem social havia lhe modificado a feição. Perdera aquela taciturnidade, aquela tristeza, aquela cara fechada em que se havia mergulhado e que se mergulham a maioria dos solteirões. A filha de Antonina, Lisbela, havia se apegado a ele com extremado carinho, e os seus irmãos, Haroldo e Henrique, dele fizeram o confidente de todas as suas realizações infantis. Várias vezes, Amaro e Zulmira acompanharam com amoroso respeito o culto evangélico na residência de Antonina, retirando-se edificados e felizes. Aquela moça, viúva e digna, cada vez mais crescia na admiração deles. E dentro das suas limitadas possibilidades, o ferroviário, o Amaro, começou a fazer, pela educação inicial dos pequenos, dos meninos, os filhos de Antonina, aquilo que lhe era possível, unindo-se o enfermeiro Mário Silva em todos os seus empreendimentos nessa mesma direção. Tanto o Amaro quanto o Mário Silva passaram a cooperar para que os filhos de Antonina pudessem também ter um ensinamento, ter uma escola. Certa manhã,
num claro domingo, nós nos achávamos de passagem no domicílio de Amaro, ainda em serviço para cuidarmos, diz André, da saúde de Zulmira, quando Mário Silva veio ao encontro de Amaro para aguardar a chegada de Antonina com as crianças. Todo o grupo familiar havia combinado um almoço ao ar livre em um parque próximo. O ministro Clarencio, manifestando um olhar de satisfação, comentou: graças a Jesus, vemos o nosso enfermeiro efetivamente modificado. Está mais alegre, acessível, bem disposto. E André lhe responde: poderíamos dizer que uma revolução explodiu dentro dele. O instrutor, com uma postura imperturbável, disse: André, o amor é assim, uma força que transforma o destino. E como Hilário talvez ensaiasse um sorriso malicioso, por falar em amor, o orientador acrescentou: pude consultar o programa traçado para a reencarnação de Antonina, quando em nossas atividades de socorro ao irmão Leonardo Pires. Lembra do velhinho Leonardo Pires que estava lá na casa da Antonina e que pediu ajuda e que o ministro Clarencio disse que ajudaria? Então ele está dizendo: eu fui pesquisar a história de Antonina com Leonardo e sei que ela se comprometeu a colaborar maternalmente para que Leonardo Pires obtenha um novo corpo na Terra. Quando ela fora, no passado, a Lola Ibahuri, ela foi a causa do envenenamento que lhe exterminou a paz íntima. Falta essa que a nossa irmã, na atualidade, espera ressarcir, espera corrigir. Ela vai acariciar como filho do coração quem, no passado, lhe foi o companheiro de aventuras, encaminhando-o à educação de ordem superior. André diz que essa informação nos comovia. Admirado com ela, Hilário considerou: desse modo, então, Silva, e Clarencio, interrompendo-lhe a frase, completou: Silva e Leonardo, eles estiveram enlaçados em complicadas dívidas, um para com o outro. Desde muito tempo cultivam o espinheiro da aversão recíproca. Induzidos agora às teias da consanguinidade, nós esperamos que eles se reeduquem. Da lei, ninguém foge. Como se a mente do ferroviário Amaro nos sugasse, nos absorvesse a conversa, ligando-se a nós pelos fios invisíveis do pensamento, vimos Amaro bater de leve nos ombros do companheiro, dizendo a ele de forma conselheiral: Ô Mário, escuta aqui, eu não tenho direito de qualquer interferência na tua vida. Entretanto, sentindo você como meu irmão, venho pensando sobre o futuro. Não parece a você que a Antonina seja a mulher digna do teu ideal de homem de bem? Quando ouviu isso, Mário Silva ficou vermelho, envergonhou-se. E como nada respondeu, Amaro prosseguiu dizendo: Veja, desde o teu regresso à nossa amizade, observo com respeito crescente a distinção dessa mulher, cuja aproximação tem sido uma bênção em nossa casa. Ainda moça, pode fazer a felicidade de um lar, que seria um santuário para as tuas experiências. Me comove perceber-lhe os sacrifícios de mãe jovem, quando, com a tua aliança, preservaria a própria saúde, indiscutivelmente tão preciosa a tanta gente. Eu mesmo
Já procurei informações dela na fábrica em que ela trabalha. Ela é querida por todos. Para muitas colegas, tem sido a enfermeira e a irmã abnegada de sempre. Seus chefes veneram-lhe a conduta irrepreensível. Isso é admirável numa viúva de apenas 32 anos. Além disso, eu reparo os seus filhinhos unidos ao teu coração, Mário, como se eles te pertencessem. Por acaso você não fica com pena, vendo-a enfrentar sozinha a batalha em que ela se consome? Tudo isso, Amaro estava falando com amor, para despertar talvez o pensamento do enfermeiro a respeito da jovem. Ele, então, o enfermeiro, já refeito do susto que lhe tomara o íntimo, replicou humildemente: eu compreendo. Eu tenho examinado essa possibilidade. No entanto, já não sou mais uma criança. Está dizendo ele, eu já sou meio velho, já sou passadão, não sou jovem. E então, Amaro aproveita essa desculpa e lhe diz: por isso mesmo, disse Amaro encorajado, a hora presente, este momento, exige método, reconforto, exige proteção. Uma casa, um lar, um pouso doméstico é investimento dos mais preciosos para o futuro, disse Amaro. E o outro responde: eu considero, no entanto, que o coração no meu peito se assemelha a um pássaro entorpecido, um pássaro assim, cansado. Eu me sinto francamente incapaz de uma paixão. Estou morno, não estou assim apaixonado, não estou assim fumegando, disse o Mário para o Amaro. E o Amaro, entendendo o significado desta falta de uma emoção mais intensa, responde ao amigo: ah, que tolice, disse Amaro, bem-humorado. A felicidade é quase impraticável nas afeições impulsivas que estouram do sentimento à maneira de uma champanhe de ilusões. E sorrindo, disse com bastante propriedade, para todos nós inclusive, olha o que ele disse: o amor dos namorados, aquele amor quentão que tem 90 graus à sombra, por vezes é simples fogo de palha, deixando apenas cinzas. À medida que vai me alongando a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é união de alma com alma. Falo com o discernimento do homem que já se casou por 2 vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. A amizade pura é a verdadeira garantia da ventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de presidiários, de forçados do cárcere social. Sem esta amizade, a união é apenas uma algema. Esta referência, que você vai ver no texto novamente, você poderá meditar a respeito. Quantas vezes as famílias não se transformam apenas em um grande amontoado de gente que não se quer e que tem que conviver? A amizade pura é a verdadeira garantia da ventura conjugal. Pense nisso. Desenvolver amizade. Pessoas estão procurando tantas vezes amizade nos relacionamentos sociais de computador, não é? Facebook, WhatsApp. Quer ser meu amigo?
Você não quer me cutucar? Eu cutuco você, me segue. Mas que amigos são esses? Que amizade é esta que se faz dentro de quatro paredes? É a amizade do sexo? É a amizade da emoção de compartilhar recursos financeiros e momentos de passeio? Isso é muito bom, isso é gostoso, isso é útil, mas é a amizade da conversa sincera, franca, que é capaz de ouvir uma crítica sem se deixar ofender? Que é capaz de ver o defeito alheio e tentar diminuir os efeitos nocivos, compreendendo as limitações da outra parte? Esse negócio de efusividade, de grandeza sexual, emoção, a flor da pele, é algo que é uma ilusão, como ele disse aí, uma casinha de boneca. Ele já havia se casado 2 vezes. Ele estava falando com experiência. E ele diz, a paixão é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. Só a amizade pura é a verdadeira garantia da ventura conjugal. Amizade não é a beleza, não é a riqueza, não é a importância, nada disso. Se você tem amizade, se você leva a afetividade a esse patamar em que já não importa mais o desempenho na cama, não importa mais a beleza da aparência, não importa mais como coisa primordial, não é como coisa desprezível, mas como a primeira coisa que vai chamar a atenção de um para o outro. Se é a amizade, pode ter certeza que a amizade entre as partes constrói uma sólida estrutura. Mas se não há essa amizade, que é capaz de passar por cima do mau humor ocasional, às vezes da grosseria, às vezes da indiferença, às vezes da preguiça, às vezes do relaxo na convivência. Essa amizade que compreende que está cansado, que compreende que não entende ainda tudo, que ainda não é tão maduro. Essa amizade que é capaz de fazer cúmplices no bem, não no mal, mas cúmplices na coisa positiva, é a única coisa que garante a felicidade de um casal. Porque homem e mulher vão ficar velhos, vão perder aquela aparência exuberante, a testosterona vai começar a deixar de ser tão intensa, as emoções da aventura erótica vão sendo substituídas por um cansaço, a vontade de dormir, de descansar. Então, estas são etapas evolutivas que também acabam se tornando naturais em função da modificação biológica. E é isto que Amaro está falando para Mário Silva. Você já não é jovem, você já passou pela fase dessa temperatura de 90 graus à sombra, que é o que os namorados, a excitação da juventude faz com que se procurem desta forma. E muitas vezes fazem as bobagens neste alvoroço de sentimentos que vão se arrepender o resto da vida, porque a partir daí começam a ficar ligados uns aos outros, ou porque criaram filhos, ou porque se casaram e depois descobriram que não davam certo, por serem assim abruptos, por serem arrojados e serem imaturos. Você não, Mário, você já está numa fase mais serena. Ela já é viúva, tem 3 filhos. É agora que você vai encontrar, sim, nesta companheira, a possibilidade de ser um alicerce sólido e ela ser aquela que também te ampara. Seus filhos, os filhos dela já te tratam como pai. Vamos pensar sobre isso? E Mário, então, ficou pensativo, ficou interessado em pensar a respeito com os conselhos que o amigo lhe deu. Agora, nós vamos para o próximo bloco. Daqui a pouquinho, vamos ver como que esse processo vai se desenrolar, né? Eu sei que você está curioso, né? Está querendo ser um cupido. Você também. Porque a gente se vê nessas relações, não é mesmo? Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, no próximo bloco. Eu aguardo você.
Estamos de volta com o Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, no caso, o livro Entre a Terra e o Céu. Hoje o capítulo 38. Nós vimos que na primeira parte nós estávamos vendo o nosso querido Amaro tentando chamar Mário Silva, o enfermeiro, ao pensamento sobre afetividade em relação a Antonina. Ele deixou com bastante propriedade um monte de minhoquinha na cabeça do Mário Silva, que, como todo solteirão, já frustrado por não ter se casado com a Zulmira lá na juventude, agora estava meio assim desarvorado, meio assim, não tenho mais vontade de me apaixonar por ninguém. Depois de ouvir todas as argumentações de Amaro, como nós vimos no final do bloco anterior, Mário, como diz o texto, André Luiz nos contando, você vai acompanhar aí, ouvia as reflexões do companheiro, entre encantado e surpreso. Sim, pensava, desde que se aproximara de Antonina pela primeira vez, nela se sentia a mulher ideal, capaz de entender o seu coração. Havia se devotado a ela e aos 3 pequeninos com imenso carinho e uma inexcedível confiança. Aquele lar generoso e simples havia se incorporado à sua existência. Se ele, Mário Silva, fosse forçado a se separar por qualquer circunstância, sem dúvida, ele se sentiria lesado em suas mais caras alegrias. Aí diz André, enquanto Amaro se confiava às considerações daquele minuto rápido, Mário Silva ia pensando. A figura de Antonina agora entrava nos recessos do seu coração. O valor e a humildade com que a nobre criatura afrontava os mais difíceis problemas, tocavam-lhe as fibras profundas do ser. O sacrifício permanente pelos filhos, realizado com sincera alegria, o desprendimento natural das coisas fúteis que costumam cegar o sentimento feminino, a solidariedade humana com que sabia pautar as relações com o próximo e, sobretudo, o caráter cristalino de que ela dava provas em todos os lances da vida comum, surgiam ali naquele instante em sua imaginação de uma forma diferente. Absorto, não é? Pensativo, parecia olhar as roseiras lá fora, indiferente ao mundo exterior. Olhava como quem não olha, está pensando. Longos momentos ele passou assim, revivendo e meditando o passado. Em seguida, como se despertasse desta longa fuga mental, encarou o amigo frente a frente e disse: Amaro, você tem razão. Não posso desobedecer o comando da vida. Porém, enquanto estavam ali falando, não puderam prosseguir. Por quê? Porque a viúva e os filhinhos chegaram felizes, provocando a vinda de Zulmira e Evelina, que chegaram à recepção alegremente. Deixamos nossos amigos na doce algazarra da intimidade doméstica e voltamos ao nosso templo de serviço, diz André. Foram de volta para a cidade nosso lar. Muitas perguntas assaltavam-nos o pensamento. Todavia, Clarencio limitou-se a dizer: André, o tempo é como a onda, flui e reflui. Da nossa sementeira havemos de colher. Aí André diz assim: passados alguns dias, amigos espirituais de Antonina nos trouxeram as boas novas do contrato promissor.
Mário Silva e a jovem viúva esperavam efetuar o matrimônio em breves dias. Visitamos o futuro casal diversas vezes, antes do casamento, e todos nós aguardávamos contentes. Amaro e Zulmira, reconhecidos aos gestos de amizade e carinho que recebiam constantemente dos noivos, ofereceram o próprio lar para a cerimônia, que no dia marcado se realizou com o ato civil, na mais acentuada simplicidade. Eles se casaram no lar de Mário, ou de Amaro e Zulmira, né? Mário e Antonina encontraram naquela casa, que antes para o enfermeiro era o lugar das aflições, onde a sua ex-noiva se havia casado com o seu concorrente, agora era o lar em que ele, o enfermeiro Mário Silva, se casava, constituindo a sua família. Muitos companheiros, diz André aí no texto, muitos espíritos do nosso plano acorreram à residência do ferroviário. Inclusive, sabe quem? As freirinhas desencarnadas que estavam cuidando do Mário Silva doente. Lembra quando ele estava desarvorado depois da morte do pequenino? Elas estavam lá, porque elas tinham pelo enfermeiro uma estima muito particular. Naquele dia, a casa de Zulmira, enfeitada de rosas, transbordava de gente amiga. A felicidade transparecia de todos os semblantes. À noitinha, na casa simples de Antonina, reuniram-se quase todos os convidados de novo. Os recém-casados queriam orar em companhia dos laços afetivos, agradecendo ao Senhor a alegria daquele dia inesquecível. O telheiro humilde jazia repleto de entidades afetuosas e iluminadas, inspirando entusiasmo e esperança, júbilo e paz. Quem pudesse ver o pequeno lar em toda a sua expressão de espiritualidade superior, afirmaria estar observando um risonho pombal de alegria e de luz. Na salinha estreita e lotada, um velho tio da noiva levantou-se e se dispôs à oração. Clarencio acercou-se dele, afagou-lhe a cabeça que os anos haviam branqueado e seus enrugados lábios, no abençoado calor da inspiração com que o nosso orientador lhe envolvia a alma, pronunciaram comovente rogativa a Jesus, suplicando-lhe que os auxiliasse a todos na obediência aos seus divinos desígnios. Lágrimas serenas velavam-nos o olhar, umedeciam-nos os olhos. Terminada a prece, Haroldo, Henrique e Lisbela, vestido de branco, distribuíram licores e guloseimas. Emocionados, aproximamo-nos dos noivos para as despedidas. Abraçando-os, vimos junto deles que Evelina, no brilho de sua primavera juvenil, aceitava a proteção carinhosa de um rapaz que a olhava enamorado, apaixonado por ela. O ministro sorriu e nos explicou. Esse aí, olha, é Lucas, irmão de Antonina. Atualmente, um futuroso gráfico na capital paulista, cuja bela formação espiritual vai se associar em breve com a filha mais velha de Amaro, a Evelina, para a execução de tarefas que a esperam no mundo. Cortando-nos a possibilidade de excessivas inquirições, o instrutor acrescentou: tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem.
com o nosso próprio trabalho. E tudo será bênção, disse o ministro. André, agora, não lhe resta mais do que ir embora, né? Satisfeito. E porque o dever nos convocava à distância, seguimos à frente, tentando assimilar com o nosso abnegado orientador a preciosa conjugação do verbo servir. Veja só, esta é uma questão muito interessante, porque estamos tratando de uma circunstância que envolve a afetividade. Se o Amaro não tivesse ponderado ao amigo sobre a possibilidade de ele enfrentar uma união com a moça que tinha 3 filhos, porque não é fácil, não é mesmo? Se você encontra uma companheira, um companheiro descompromissado de responsabilidades, tudo bem começar. Mas começar um relacionamento com alguém que já tem 3 filhos não é para qualquer um. Porém, as virtudes que Antonina apresentava eram também invulgares, não eram comuns. E ela era uma pessoa que não estava pedindo a ninguém. Ela estava lutando, fazendo o que podia. Já estava viúva há algum tempo. Antes de ficar viúva, tinha ficado abandonada. Graças a esse abandono, um dos seus filhos morreu porque não tinha recursos para se tratar. Vocês se recordam? Então, ela não está pedindo, não está saindo à cata de qualquer um para se apoiar. Está tendo uma luta valorosa, digna. Porém, o outro que se sente bem na sua companhia não se acha, talvez, encorajado. E aí a importância da fala fraterna, sincera, quando o próprio Amaro, depois de ouvir o Mário Silva dizer, não, eu não sou assim, então já não tenho mais tanta ilusão em relação ao afeto, à paixão. Ele cita paixão, não é? E olha o que ele se lembra aqui no texto. O amor dos namorados, que está aí às vezes com 90 graus à sombra, é fogo de palha, que deixa somente cinzas. Isso nós já lembramos no bloco anterior. A verdadeira união é a da afetividade, da amizade. E então, você já pensou a esse respeito? Você que está aí me assistindo, você se recorda daquilo que o instrutor falou a respeito da Antonina? Eu fui analisar a história da Antonina. Ela foi a Lola Ibahuri. Por causa da sua volúpia, da sua sensualidade, ela se comprometeu com o José Esteves, que era o Mário Silva, e com o Leonardo Pires, que foi rechaçado por ela e que se mata envenenado, frustrado no seu amor. É a mesma Lola que agora voltou como Antonina. Lá no começo do livro, você se lembra, quando eles vão pegar a Antonina para levar e encontrar-se com seu filhinho lá no Lar da Bênção, o velhinho está lá, Leonardo Pires. Porque a Antonina havia sido sua neta e ele tinha uma afinidade com essa neta e ficou morando ali, esperando que alguém a ajudasse. Mas ele está buscando a Lola. A Antonina tinha renascido na família daquele que havia se matado por sua causa. Agora era a sua neta, mas ainda assim não havia resgatado o compromisso. Agora o instrutor, o ministro Clarencio, está dizendo, eu fui pesquisar a sua experiência passada e ela se comprometeu a renascer e a recuperar aquele espírito, trazendo agora como mãe a possibilidade de educá-lo para que ele possa se recuperar. Não mais a paixão sexual exuberante, não mais a Lola sedutora, agora a Antonina, mãe,
devotada. E quem é o seu pai? É aquele que foi a causa da dificuldade que ele passou, da sua fuga. O José Esteves, o nosso Mário Silva. Vocês se recordam que eles se encontravam em espírito? Um ia xingar o outro, um ia brigar com o outro. Nos capítulos anteriores nós vimos isso. Agora, a mesma Lola atrai a afetividade do José Esteves, que agora é o Mário. E isso faz com que eles possam se unir. E com isto, trazer aquele que foi a vítima, aquele que não teve estrutura para aguentar a troca afetiva e que havia se matado. Vai nascer o Leonardo Pires, da união do seu oponente afetivo com aquela que ele amou muito. A causadora dessa desunião agora vai ser o ponto nodal da aproximação. Antonina. Você vê que mesmo que numa vida passada, recente, nós tenhamos nos deixado iludir, o conhecimento das leis espirituais que a Antonina assumiu e passou a experimentar através da doutrina espírita que ela professava, fez dela uma criatura extremamente correta, dedicada, no arrependimento de seu erro do passado, porque ela também deve ter sofrido bastante. Então ela se prepara no plano espiritual, renasce, é abandonada, fica com 4 filhos, imagina isso, sozinha, não tem a honra de ter um companheiro, porque ela não valorizou a companhia dos homens com quem ela se relacionou, ela apenas vivia no prazer. E agora ela tem que ter responsabilidade. As crianças que largaram, que o destino largou na sua mão, na verdade, representam também um freio benéfico à sua impetuosidade. Porque se eventualmente não tivesse ficado com uma criança para tomar conta, quem sabe ela ia voltar a uma vida de facilidades. Agora eu estou solteira, agora meu marido me largou, agora eu não tenho compromisso, eu vou sair por aí vivendo de emoções. Quem sabe? Não é mesmo? Porém, o filho, as filhas, os compromissos que estão esperando a mãe voltar para casa, representam um freio e ajudam a que aquela alma se retempere, se recupere das suas tendências. E é isso que agora vai permitir que ela possa ter companhia daquele que já foi o seu ente querido afetuosamente, sexualmente no passado, e ter um companheiro que vai ajudá-la na criação dos seus filhos e ainda vai ter mais um filho com ele. Que mulher valorosa, não é? É o 5º filho que ela vai ter. Mas vai ser aquele que vai precisar renascer porque acabou perdido por si mesmo nessa deslocada aventura do sexo lá naqueles tempos. São experiências maravilhosas estas que nós estamos vendo, quando o amor, como disse o ministro Clarencio, corrige tudo. Aquela Evelina do começo do livro agora está se encaminhando. Já tem o Lucas, está se aproximando, irmão da Antonina. Vejam só como as pessoas vão atrás de balada, vão atrás de farra, vão atrás de bagunça para ver se encontra a sua metade, aquilo que eles chamam de metade, né? É a minha metade. Vai atrás de um monte de problemas. Quando de verdade, aquelas pessoas que realmente precisam fazer parte da nossa existência, às vezes estão ali na padaria do lado da sua casa. Não estão indo nesses ambientes promíscuos às vezes, ambientes artificiosamente criados para gerar a ilusão de que você vai encontrar alguém. E na verdade você vai encontrar apenas enrosco. Veja só como o destino é capaz de fazer com que as pessoas se encontrem. É uma bela lição para todos os que, achando-se solitários, vão procurar companhia onde nunca vão encontrar, ou com raríssimas vezes ou exceções poderão encontrar. Talvez se aproximem, talvez tenham um relacionamento passageiro, talvez vivam de emoções, da sensualidade, mas a amizade, será que você consegue fazer na balada,
na escuridão, no acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Pense nisso. Lá está o Lucas, que já tem um compromisso, e Evelina vai se aproximar, e eles vão criar uma nova família para a realização daquilo que está planejado antes. Mas isso é assunto para frente. Nós estamos chegando ao final do capítulo 38 e eu agradeço muito a companhia de vocês, a certeza de que todos estaremos presentes no próximo capítulo, Ponderações, que é um precioso capítulo que você vai acompanhar com a gente no programa da semana que vem. Mas eu deixo você ler antes, vai lendo, vai se aproveitando dessas informações preciosas. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Até o nosso próximo, o Espírito da Letra, e muita paz.